Olá, meu nome é Carlos Daniel Lima e, juntamente com meus colegas Carlos Eduardo Nunes e Igor Caldas Rios, será apresentado um trabalho da matéria de Fundamentos do Eletromagnetismo, que visa contextualizar e relacionar o modelo de Drude à lei de Ohm. A princípio, é válido ressaltar a importância do metal para o desenvolvimento humano. Este está presente em praticamente todos os âmbitos. Assim, visando explorar as características dos metais, cientistas ao longo dos séculos vêm tentando elaborar modelos dos diferentes estados metálicos, capazes de descrever tanto qualitativamente quanto quantitativamente as propriedades dos metais. Ao passar dos anos, vários modelos foram desenvolvidos com suas respectivas falhas. Dentre eles, se destacava o modelo do físico alemão Paul Drude, desenvolvido no fim do século XIX. Tal modelo se destacava por ser capaz de descrever o fenômeno de condução dos materiais. Pode ser utilizado como uma via prática para formar uma imagem simples e fazer aproximações de propriedades físicas. Com isso, é do interesse aprofundar o modelo de Drude, objetivando a compreensão a respeito da condução de corrente elétrica nos metais. Aplicando a teoria cinética dos gases ao metal, que pode ser descrita simplificadamente considerando as moléculas de gás como esferas sólidas idênticas que se movimentam em linhas retas até colidirem elasticamente entre si, desprezando o tempo entre as colisões das moléculas e as interações entre elas, a não ser durante a colisão, Drude concluiu que durante a união dos elementos metálicos para a formação de um metal, os elétrons de valência passam a se movimentar livremente através do metal, enquanto os íons positivos se mantêm relativamente fixos, formando uma rede cristalina de arranjo tridimensional, com um vasto número de elétrons livres se movimentando por todo o volume, como um gás. Assim, em 1900, Drude desenvolveu a teoria sobre a condução elétrica e térmica dos metais. Ao relacionar o gás de elétrons a um gás ideal, é notória a distinção entre suas propriedades, como a densidade de gás de elétrons em um metal, que é milhares de vezes maior que a densidade em um gás usual, ou os diferentes tipos de partículas presentes em ambos. Além do mais, nos metais é observada uma forte interação eletromagnética elétron-elétron e elétron-íon. No entanto, o modelo de Drude aplica a teoria cinética ao metal, tratando o gás de elétrons livres como um gás ideal, dependendo apenas de algumas modificações. As principais considerações do modelo de Drude são que, entre uma colisão e outra, as forças de interação elétron-elétron e elétron-íon são desprezíveis. Além do mais, a energia total do sistema é cinética, já que a energia potencial é desprezada. Outro fator importante é que as colisões das partículas do gás são consideradas eventos instantâneos que abruptamente alteram a velocidade dos elétrons, e ao contrário do gás ideal na teoria cinética, são omitidas as colisões entre as partículas do gás, ou seja, são consideradas apenas as colisões dos elétrons com os íons da rede cristalina. Outra consideração é que o elétron, após viajar um certo instante de tempo, colide aleatoriamente contra um íon em um dado instante, sendo esse o tempo livre médio entre colisões. Adquirindo condições normais, os elétrons livres do metal devem se movimentar aleatoriamente, com uma velocidade média igual a zero, como as moléculas de um gás ideal. Já no processo de condução elétrica, ao estabelecer um campo elétrico dentro do material, os elétrons eles alteram ligeiramente seu movimento, adquirindo uma velocidade, que é chamada de velocidade de deriva, no sentido contrário ao campo elétrico, viajando um certo instante t até a sua próxima colisão. Considerando que no interior do metal tenham n elétrons livres por unidade de volume, podemos determinar a densidade eletrônica. Além do mais, considerando que eles adquiram uma velocidade Vd após estabelecido um campo elétrico uniforme, podemos calcular essa distância média através do produto da velocidade vezes a variação do tempo. Para calcularmos a condutividade elétrica, precisamos obter o número de elétrons livres contido dentro de um volume V. Esse número de elétrons livres é dado pela equação 2, em que N é igual ao produto de NE vezes a área vezes a velocidade de deriva vezes a variação do tempo. Considerando que os elétrons são portadores de carga negativa menos E, vamos facilitar os cálculos considerando o sentido convencional da corrente elétrica, ou seja, o próton com uma carga mais E se movimentando. Logo, a carga Q que atravessa a área no tempo dt é igual ao produto de N vezes E. Usando a equação 2 para substituir N, chegamos que a carga Q é igual ao número de elétrons vezes a carga do elétron vezes a área vezes a velocidade de deriva vezes a variação do tempo. Logo, a corrente elétrica que flui no material é, portanto, I é igual a Q dividido pela variação do tempo, obtendo a equação 4. Agora, podemos calcular a densidade de corrente que atravessa a área, ou seja, J é igual a corrente dividido pela área. Dessa forma, a densidade de corrente é igual ao número de elétrons vezes a carga do elétron vezes a velocidade de deriva, obtendo, em sim, a equação 5.
Considerando que a segunda lei de Newton é válida para o modelo e que os elétrons livres são submetidos a um campo elétrico, podemos obter a equação 6 e 7 através dessas relações. Para calcularmos a velocidade de deriva, podemos relacionar a equação 6 e 7, obtendo que a velocidade de deriva é igual à carga do elétron vezes o campo elétrico aplicado vezes a variação do tempo entre colisões dividido pela massa do elétron, obtendo a equação 8, mostrada abaixo. Combinando os resultados da equação 5 com a equação 8 mostrados anteriormente, obtemos a equação 9, em que a densidade de corrente é o produto do campo elétrico uniforme pela expressão que vamos considerar como a condutividade elétrica. Note que a condutividade elétrica apresenta fatores constantes e intrínsecos ao material. A condutividade elétrica é a grandeza física que mede a capacidade de algum material de transportar as cargas quando sujeito a uma diferença de potencial elétrico. Os fatores que determinam a condutividade elétrica são a densidade eletrônica, a carga elementar do elétron, o tempo livre médio entre as oscilações e a massa do elétron. Sendo assim, a condutividade elétrica pode ser expressa pela equação 10, mostrada abaixo. Então, continuando a discussão sobre condutividade elétrica, vamos falar agora sobre a unidade de medida dessa grandeza, o chamado siemens por metro, que corresponde ao inverso do ohm vezes metro. Pois bem, a condutividade é uma grandeza microscópica que se relaciona inversamente com o equivalente microscópico da resistência, a chamada resistividade, como podemos ver na equação 11, sigma igual a 1 sobre ρ, sendo a resistividade o indicativo de quanto o material se opõe à passagem da corrente elétrica. Agora sim, com essas grandezas esclarecidas, podemos seguir e combinar as equações 9 e 10, de forma a obter a seguinte relação na equação 12, J igual a sigma vezes E. Com isso, nós chegamos na famosa lei de Ohm, porém na forma microscópica. Para obtermos a versão macroscópica famosa da lei de Ohm, precisamos manipular um pouco mais a equação 12, multiplicando ambos os lados pela área da seção reta do fio, a fim de substituir a densidade de corrente pela corrente elétrica, já que I é igual a J vezes A, ficando com a equação 13. I igual a sigma vezes E vezes A. Agora, para substituirmos o campo elétrico na equação, vale lembrar que ele se relaciona com a diferença de potencial U, sendo essa relação dada por U igual à integral do campo elétrico em relação ao comprimento do fio, da origem 0 ao extremo L. Realizando as operações, chegamos à equação 14, E igual a U sobre L. Combinando a equação 13 com a equação 14, obtemos a equação 15, I igual a sigma A sobre L vezes U. Por fim, vale lembrar que a resistência elétrica é dada por R igual a ρ vezes L sobre A. Dessa maneira, combinando finalmente essa relação com a equação 15, chegamos à lei de Ohm como conhecemos, U igual a RI. Nós então finalmente deduzimos a lei de Ohm a partir do modelo de Drude. Em suma, a lei de Ohm foi postulada pelo físico inglês George Simon Ohm e determina que a diferença de potencial U entre os extremos de um condutor é igual à corrente I que flui através do condutor, multiplicada pela sua resistência R. O modelo de Drude e a lei de Ohm produziram diversas aplicações para a humanidade. Para tornar essa praticidade mais evidente, vamos utilizar a lei de Ohm para calcular a resistência entre as duas faces do cone, mostrada na figura abaixo, com resistividade ρ e raios A e B, respectivamente. Nesse caso, a densidade de corrente é uniforme ao longo de uma seção reta perpendicular ao eixo do objeto. Sendo assim, sabemos pela lei de Ohm que R é igual a ρ vezes L sobre A. Como a corrente está fluindo entre as bases e a variação da área à medida que a corrente flui é proporcional à variação do raio dentro de um cone, isto é, o condutor aumenta de raio linearmente como uma função de primeiro grau, deveremos usar as seguintes inferências para encontrarmos a expressão que indica a resistência elétrica no interior desse tronco de cone, sendo R igual a ρ vezes a integral da área indo da origem até o comprimento L, e considerando o raio definido como uma função do primeiro grau de x, tendo C como coeficiente angular e D como coeficiente linear. Assim, considerando a origem, ou seja, x igual a zero, onde a seção tem raio A, temos A igual a C vezes zero mais D, portanto, A igual a D. Quando x igual a L, no ponto onde a seção tem raio B, obtemos B igual a C vezes L mais A. Isolando C, temos que C é igual a B menos A sobre L. Como a função área de x é igual a π vezes a função raio de x ao quadrado, podemos expandir os termos e incluirmos as relações que encontramos, ficando com função área de x igual a π vezes, dentro de um parênteses ao quadrado, b menos ax sobre L mais A. Voltando agora na integral de início e substituindo os termos pelas relações encontradas no slide anterior, teremos que R é igual a ρ sobre π, que multiplica a integral indo de 0 até L da função 1 sobre b menos a vezes x sobre L mais A, tudo isso ao quadrado. Realizando a primitiva da função e aplicando o teorema fundamental do cálculo, fomos capazes de chegar na resistência elétrica do interior desse cone que utilizamos como exemplo, sendo dada pela expressão R é igual a ρ vezes L sobre π vezes BA.
Pois bem, durante o decorrer desse trabalho, ficou claro que o modelo de Drude parte de suposições simples para descrever a condução de elétrons em um metal. Isso, claro, implicou em falhas no modelo. Porém, o modelo de Drude não só tornou prático de se compreender algumas propriedades físicas importantes dos metais, como também impulsionou e potencializou o desenvolvimento da moderna teoria dos sólidos. Além disso, através do modelo de Drude foi possível deduzir a lei de Ohm microscópica e macroscópica. Por fim, fomos capazes de resolver uma situação-problema com base em nossos estudos ao longo do trabalho e, assim, colocar em prática tudo que aprendemos sobre as relações entre o modelo de Drude, a condutividade elétrica e a lei de Ohm. Essas são as referências bibliográficas utilizadas no nosso trabalho. Agradecemos pela atenção e por ter nos acompanhado até aqui. Muito obrigado.